Amém, queridos. Glória a Deus. Vocês são bênção na nossa vida. Vamos entrar nessa última página aí, para podermos concluir essa matéria no nome de Jesus. Aleluia. Fidelidade, é isso? Nós falamos da justiça de Deus e cremos que Deus é justo juiz. E a fidelidade, Deus é fiel, Ele é absolutamente digno de confiança, as suas palavras nunca falharão. Portanto, o povo pode descansar em suas promessas. A Bíblia diz assim, todas as promessas que existem já tem nele o sim, por ele o amém. Se a gente parar para pensar um pouquinho, o que a gente precisa mais se já tem a garantia da promessa e da resposta de Deus? Se já temos a promessa dele, já temos nele o sim e por ele o amém, é só confiar na fidelidade dele. Deus não volta atrás, Deus não muda, nós mudamos. Aquilo que Deus prometeu para nós, queridos, se nós permanecermos na posição e no chamado de Deus, vai acontecer. A única pessoa que pode impedir de uma promessa de Deus, de um plano de Deus, de um projeto de Deus se cumprir na nossa vida, somos nós mesmos. Somos nós mesmos. Do contrário, se Deus prometeu, e aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. E a Bíblia diz ainda assim, e fazer infinitamente mais além do que imaginamos ou pensamos. Então, Deus fez uma promessa, vai se cumprir. Por quê? Porque Ele é fiel, ou seja, Ele é digno de total confiança. E isso é em tudo, é na nossa vida espiritual, é na nossa vida familiar, conjugal, é na nossa vida financeira. Mas por que a gente coloca dúvida? Por exemplo, na questão dos dízimos. Dízimo é a menor parte que alguém pode dar, porque Deus não pede apenas o dízimo. Hoje o princípio que nos movemos é tudo. Aquela viúva deu tudo. Então Deus aceita a nossa menor parte. Passamos uma crisezinha. Qual é a primeira coisa que a gente faz? Para de dizimar. Espera aí. Se Ele é fiel e eu creio na promessa dele, o que é que a Bíblia ensina? Porque as pessoas têm dízimo como barganha. E dízimo e oferta é estilo de vida. Não importa se eu dou 10 ou se eu dou 1000, se eu dou 100 ou se eu dou 500, é santo ao Senhor. E é essa fidelidade desse atributo de Deus que é colocado em mim também. Então peraí, é um estilo de vida. Então eu não vou para a igreja pensando eu vou dar para receber, ou eu vou entregar os meus dízimos para Deus poder repreender o devorador. Não, Ele já repreendeu. Então eu dou porque eu amo a Deus, eu dou porque é o meu estilo de vida. Eu tenho o prazer de ofertar, seja numa missão, seja num projeto, seja numa campanha, seja na minha igreja, seja onde for, o meu prazer. Então isso se tornou o meu estilo de vida, fidelidade. É a mesma coisa do crente dentro da igreja. Tem crente que ele é fiel a Deus em algumas coisas e outras não, mas vamos para o princípio. Todo o cordeiro deve ser comido por toda a família e não pode sobrar nada. Essa é a visão. Então eu não posso ser meio fiel. Eu concordo com isso aqui, mas eu não concordo com isso aqui. Bom, eu vou ser fiel a Deus aqui, mas não vou ser fiel a Deus aqui. Não dá. Porque Ele é fiel em tudo. Misericórdia. Deus é misericórdia. A misericórdia de Deus é a divina bondade em ação. Misericórdia é a divina bondade em ação. Com respeito à miséria das suas criaturas, a bondade que se comove a favor deles, provendo o alívio, e no caso dos pecadores impenitentes, demonstrando a paciência, longanimidade ou longânimo. Uma das mais belas descrições da misericórdia de Deus encontra-se no Salmo 103. O conhecimento da sua misericórdia torna-se a base da esperança. Quando nós conhecemos a misericórdia do Senhor e as suas misericórdias
a razão de não sermos consumidos, destruídos. Quando nós conhecemos a misericórdia de Deus, quando nós conhecemos esse atributo sobrenatural de Deus, é Ele que nos dá esperança. Essa misericórdia de Deus que nos faz crer que nós podemos ser alcançados pelo Senhor, que podemos receber do Senhor. Como também da confiança, a misericórdia de Deus manifesta-se de maneira eloquente ao enviar Cristo ao mundo, porque Deus amou, isso é a misericórdia de Deus, de tal maneira ao homem, que enviou seu unigênito, seu único filho. Ele é o unigênito primogênito da criação, único filho de Deus, unigênito de Deus, veio para que nos resgatar, nos levar de volta a Deus. Como é que explica uma misericórdia dessa? Não parece os crentes de hoje cheios de fidelidade, misericórdia e amor? Com o coração aberto a dar. E é por conhecer a sua misericórdia que nós somos consumidos. É por causa dessa misericórdia de Deus. Não é pela nossa bondade, irmãos. Não é porque nós somos santinhos, somos certinhos, não. É porque Ele nos amou primeiro. E o amor dele é incomparável. Amém? Amor. Mais um atributo aí, esses atributos morais. Deus é amor. O amor é um atributo de Deus em razão do qual Ele concede vidas e deseja relação pessoal com aqueles que possuem a sua imagem e semelhança. Notemos a descrição do amor, Efésios, Deuteronômio, mais um monte de passagem aí. E esse amor é manifesto a quem? A nós. Então o amor é o atributo de Deus, ou a razão pela qual Ele nos ama, e Ele nos concede agora a bênção da vida eterna. Todo aquele que se achegar a Deus, Deus ama. Ele nos ama de uma maneira incondicional, não é por a nossa bondade, não é por sermos certinhos, é porque nós nos achegamos a Ele. Todas as vezes que nos achegamos a Ele, Ele se achega a nós. Toda vez que eu e você procurar o Senhor, Ele está com os braços abertos. A Bíblia diz: eis que o Senhor, falando de atributo, não está com a sua mão movida para que não possa abençoar, nem o seu ouvido agravado para que não possa ouvir. Atributos naturais: ouvir, estender a mão, tocar. Isso é simbólico de Deus, porque Ele não tem mão, nem pé, nem ouvido. Então eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa abençoar, nem o seu ouvido agravado para que não possa ouvir. Mas as nossas transgressões, os nossos pecados nos separam de Deus. Então o que nos afasta dele é o pecado. Mas a sua misericórdia se renova todas as manhãs. Por isso não somos consumidos, por isso não somos destruídos. E é por isso que é um dos atributos que nos leva a ter relacionamento com Deus. Quando eu entendo que Deus é misericórdia, eu recebo o atributo de misericórdia. Irmão, eu já olho agora, por exemplo, para a prostituta, e o nosso olhar é prostituta porque quer. É ladrão porque quer, é bandido porque quer, não é porque quer, e não é. Então, esse olhar de julgamento, ele se torna agora um olhar de misericórdia, ele se torna agora um olhar de amor. E este amor, que é o atributo maior de Deus, é para nos dar vida. Então, quando eu amo alguém, eu dou o que para ele? Vida. Como, pastor? Simples. A pessoa pecou contra você, você perdoa por quê? Porque você ama. Você ama a Deus, você ama a pessoa. Uma vez que você perdoou ela em amor, o que ela vai receber? Vida. O que a Bíblia diz sobre as brasas vivas? Todas as vezes que você perdoar, que você amar, que você suportar, você amontoa brasas vivas sobre a cabeça. Mas não é sobre a sua cabeça, é sobre a cabeça da pessoa. E aquelas brasas vão queimar, e ela vai sentir a mesma necessidade. Agora, quando você guarda, quem sofre? Você. Então o amor é incondicional. Eu vi a esposa do... esqueci o nome, Rodolfo. Ela dizia assim: eu não perdoo porque eu sou boazinha. Eu perdoo rápido porque eu não quero sofrer. Porque aquela pessoa que me prejudicou,
ela já me prejudicou e prejudicou ela. Se eu guardar, quem vai sofrer sou eu. Então quando meu marido faz uma raiva, eu já perdoo logo, porque eu só tenho a ganhar. Eu só tenho a ganhar com Deus, eu só tenho a ganhar comigo, porque eu já perdoei, não vou guardar mágoa, e eu só tenho a ganhar com a pessoa que eu já perdoei, porque se ela aprontar de novo, eu já estou pronta para perdoar outra vez. Essa deve ser a nossa ideia. Mas como é que eu perdoo se eu não amo? Pensa de verdade, se Deus fosse levar em conta os nossos erros, não em questão de pecados, mas erros, diante do amor dele, o que nós teríamos? Quantas vezes a gente julga? Quantas vezes a gente sentencia alguém? Quantas vezes involuntariamente nós desprezamos alguém? Nós maltratamos, uma piadinha, uma brincadeira de mau gosto, uma situação, mas aí Deus, porque é amor, Ele olha e nos ama e nos perdoa. Então o amor traz relacionamento, o amor traz cura, o amor traz vida. Alô, você está aqui? Bondade de Deus. Aleluia. Misericórdia. Deus é bom. A bondade de Deus é o atributo em razão do qual Ele concede a vida e outras bênçãos às suas criaturas. Para certas pessoas, a existência do mal e do sofrimento apresenta um obstáculo à crença da bondade de Deus. E poderá perguntar, por que um Deus de amor e bondade criou um mundo cheio de sofrimento? Já ouviram isso? Bem, Deus não é responsável pelo mal, Deus fez tudo, mas o homem, pelo livre-arbítrio, danificou ou destruiu a obra-prima do Pai. Sendo Deus todo-poderoso, o mal existe por sua permissão. Nem sempre podemos compreender partes dos seus caminhos o suficiente para saber que Ele não erra. Deus é tão grande que pode fazer o mal cooperar para o bem daqueles que o amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu amor ou pelo seu poder. Recordemos bem como dominou a maldade dos irmãos de José e de Faraó e Herodes e daqueles que rejeitaram e crucificaram a Cristo. Deus formou o universo segundo leis naturais, e estas leis implicam a possibilidade de acidentes, mas ao mesmo tempo estamos satisfeitos com estas leis, pois de outra forma o mundo estaria num estado de confusão. Deus tem em reserva outra vida e uma época futura, em que mostrará a razão de todos os seus tratados e ações, visto que Ele opera segundo a hora oficial celestial. Às vezes pensamos que Ele está tardando, mas bem depressa fará justiça ao seu... Estão comigo aí? Ao seu povo. É porque esse irmão que digitou aí é cheio do povo. Não nos apressemos a julgar a Deus por tudo que Ele faz. Ok? Nós vemos a bondade de Deus manifesta de maneiras tão diferentes. O Trino Deus. Os planos da existência, natureza e atributos de Deus nos ensinam somente o que Deus necessariamente é e o que, em virtude dos seus atributos essenciais, Ele pode fazer. Faz-se, no entanto, necessário uma revelação especial para assegurarmos o seu infinito amor, libertando-nos da culpa e abençoando-nos com a sua docíssima comunhão com Ele. Pessoas que estão dentro da igreja e não conseguem entender este amor, é porque ainda não foram alcançados pelo Trino Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Irmãos, de verdade, quando nós entendemos e nós permitimos que Deus nos trate, Deus nos cure, Deus nos molde, de verdade, irmão, a gente para de julgar o que Deus faz. Eu vou dar um exemplo como a gente julga. Nós estudamos sobre o pecado de blasfêmia, não vamos trazer isso novamente, mas você vê um cara que era muito pecador, ou que veio da prostituição, ou que veio do crime,
ou que veio do lesbianismo ou do homossexualismo, ou que abusou de crianças ou de mulheres, e esse cara se converte. Vocês lembram do maníaco do parque? Quem lembra? Quem lembra daquele cara? E o cara aceitou Jesus. E vai morar no mesmo céu que você. E vai sentar do seu lado na grande ceia. E você vai olhar para ele e vai falar: dá boa, irmão, vou mudar de lugar, senão eu te arrependo. Não é difícil? E Paulo? Paulo matou vários homens de Deus, inclusive Estevão, porque a Bíblia diz que após a sua morte pegaram suas vestes e depositaram aos pés. O que significa? Foi consentimento. Alguém chegou e falou: então, esse Estevão aí, os caras lá e tal, aí Paulo falou: dá umas pedradas nele, aí os caras, pá. Aí alguém chegou e falou: lá, ele está olhando para o céu e dizendo: eis que vejo os céus abertos, o Cordeiro está voltando. E Paulo falou: mete uma na cabeça dele logo e resolve isso. E o que seria de nós sem Paulo? Imagina aquele cara que vive zombando de nós, tirando onda com a nossa cara, deboche. Você já nem fala mais de Jesus para ele, de tanta raiva que você já está orando assim: leva ele para o inferno alguma vez. Tem cara ruim. O cara um dia chega para você e fala: aceitei Jesus, sou crente. E você diz dentro do teu coração convertido: quero ver você mostrar, cara, quero ver dar frutos. Daqui para fora é fácil, a gente já julga. Mas o Trino Deus, Ele que nos ensina essas virtudes, essas qualidades, essa mudança que só Ele pode gerar em nós. Somente pela manifestação do mistério superior da Trindade que podemos compreender completa a revelação da essência divina. A tão inefável mistério aparece à mente da escuridade humana quando exigimos as necessidades do plano da redenção, que se prendia à distinção das três pessoas da divindade e que somente se podia compreender na base da Trindade, da unidade. A natureza de Deus, portanto, tem se manifestado em 3 graus correspondentes aos 3 planos da revelação. Deste modo, chegamos naturalmente a conhecer a Deus. Primeiro como Espírito infinito, ou Deus da natureza. Depois como o Redentor da humanidade, o Deus da graça. E finalmente, como o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Isso é forte, hein? Quando nós entendemos isso, essa revelação vem e ela é pessoal. Este é o verdadeiro rema. É quando nós compreendemos a manifestação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E nós entendemos que a partir de agora não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Estão comigo? De verdade? Dorme não, gente. Vamos acabar essa matéria hoje em nome de Jesus. O Trino Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É a última parte aí. Os elementos do plano da salvação se irradiam em a natureza misteriosa da divindade, em que coexiste a distinção trienal de pessoas com absoluta humanidade de essência. E a revelação da Trindade foi, por consequência, incidental para a execução desse plano, em que o Pai envia o Filho para ser a propiciação pelo pecado, e o Filho, voltando para a glória que tinha como Pai antes da criação do mundo, envia o Espírito para aplicar a redenção ao homem. Então Deus, agora querendo resgatar o homem, envia o Filho vem, cumpre a ordem do Pai, resgata o homem, vai para o Pai, levando a glória
que o Pai deu, e o Filho ainda diz: olha, essa glória que eu tenho, ela não é minha, é do Pai, o Pai me enviou, então agora eu dou para vocês, eu vou para o Pai, mas vocês vão ficar, mas não vão ficar só, eu vou enviar o Espírito, ele vai estar com vocês, ele vai ensinar, ele vai mostrar, ele vai continuar essa obra, mas eu volto para o Pai levando a glória que o Pai me deu. Quando nós entendemos o Trino Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e nós compreendemos que a manifestação dos três traz a revelação da natureza, ou seja, do que Deus queria representar, porque Jesus era 100% homem. Então toda a manifestação da glória de Deus na terra é através do Filho. Estão comigo? Logo no início do mistério de Cristo, as três pessoas se exibem à nossa vista por ocasião do batismo de Jesus. Jesus sendo batizado, o Filho. A voz que ecoa do céu: este é o meu Filho, e o Espírito Santo na forma corpórea do pombo. Ali já está a manifestação. Nas Escrituras não faltam passagens em as três pessoas aparecendo juntas, de modo a comprovar ao mesmo tempo a sua unidade e a sua distinção. Ok? O Pai, o Filho e o Espírito Santo são pessoas distintas uma do outro por meio de pronomes pessoais, capazes de mandar e ser mandados entre si, e de amor entre si, e de se andar e se honrar mutuamente, e assim por diante. A doutrina da Trindade é apenas a síntese dos fatos, e não lhes ajuntando nada mais. Simplesmente reconhece na unidade de Deus, veja bem isso, reconhece na unidade de Deus uma trindade de pessoas associadas na obra da redenção. Na presunção desta obra encontra-se implicadas certas relações. O Pai manda o Filho envia o Espírito Santo, mas os três são uniformes representados nas Escrituras. Quem entendeu? Alguma dúvida? Pergunte agora ou me pergunte depois. O Pai manda o Filho envia o Espírito Santo, e os três são uniformemente um só, representado nas Escrituras. É coisa linda, né? A doutrina declarada: o Pai testificou do Filho, o Filho testificou do Pai, o Filho testificou do Espírito, e o Espírito testifica do Filho. Não há testemunho em que um não possa testificar de si próprio, então não teria valia o testemunho. O testemunho é válido quando alguém testifica, uma ou duas testemunhas. Aqui nós temos duas testemunhas. A doutrina definida: as Escrituras apresentam a ideia verdadeira e absoluta. Deus de fato está separado do mundo, e acima do mundo por outro lado. Deus está no mundo, porém Ele enviou o Espírito Santo para estar em nós, nos restaurando e nos levando de volta. Para ser um imortal, a verdade acerca de Deus, do destino do homem, do caminho para a vida eterna, nunca pode ser de pouca importância, porque assim como o homem pensa no seu coração, assim ele é. Eu sempre costumo brincar assim: tal, porque eu, pela graça, sou salvo por meio da fé. Eu sou salvo pela fé. Aí alguém olha, eu falei: não, estou falando eu. E o pessoal me olha: não, eu vou para o céu. Não, você eu não sei. Aí alguém olha e diz: eu vou. Não, eu vou. Aí daqui a pouco está todo mundo. Porque essa doutrina é própria. Se eu não creio, como que eu vou? Se você chegar dentro da igreja, irmãos, quem tem certeza da salvação? Tem gente que vai ficar com dúvida. Lógico que a gente fala que vai para o céu, simbora, ninguém vai para o céu agora, né? A gente vai para o lugar do descanso, do repouso, e logo vamos estar no paraíso e no céu nova terra. Mas se você perguntar na igreja, quem tem certeza da salvação? Quem tem certeza que vai para o céu? Eu te desafio, como 30% da igreja fica: mas peraí, a doutrina da salvação tem que ser fundamental. Ah, mas se eu pecar amanhã? Não, amanhã não me pertence. A minha certeza tem que ser hoje, agora, já.
Toda a existência do homem gira em torno do que pensa, especialmente do que ele pensa a respeito de Deus. Alguma dúvida, alguma pergunta aí? Aprendemos nesta lição que filosofia é a ciência geral dos princípios, das causas, e que na extensão do termo é sistema de princípios práticos e teóricos, englobando certas ordens de fatos, procurando explicar. Aqui tem um resuminho de uma revisão geral. Não sei se vocês têm aí. Tem o seu? Tem o seu? Algumas apostilas não estão vindo. E no final tem a prova? Não? Não. Tiraram a prova de vocês, ô povo terrível. Beleza. Concluímos aqui as 5 matérias desse volume 2. Antropologia, homilética, hermenêutica, evangelismo e teologia. Se vocês tiverem algumas dúvidas, a gente vai tirar, vai conversar, tá? Os alunos que vão assistirem a aula, se tiverem dúvida, podem perguntar no grupo, aí em nome de Jesus, amém? Quero encerrar essa aula, a gente vai ter um tempinho aqui, quero abençoar a todos aqui em nome de Jesus.